voltamos com o nosso programa A Voz do Libertador, falando de um tema muito polêmico no meio evangélico, que é: o cristão deve ser dizimista nos dias de hoje? Qual é a sua opinião? Você é a favor ou não? E nós trouxemos aqui, convidamos para estar aqui conosco dois teólogos que são muito conhecidos no Brasil como apologistas, aí nas redes sociais, inclusive nas TVs também, no sistema de transmissão, que podem nos responder: pastor Arthur Bittencourt e pastor Marcelo Oliveira. E agora vem a segunda pergunta: os cristãos gentios do Novo Testamento eram dizimistas à luz das Escrituras Sagradas? Fiquem à vontade para responder. Quem se habilita aí, Marcelo? Sempre o senhor. Sempre. Então o pastor Arthur começa. Obrigado pelo carinho. Pelo mais preparado. Obrigado pelo carinho. Vejam só, queridos, nós encontramos o apóstolo da graça, chamado doutor dos gentios. O apóstolo Paulo, ele escreve para pelo menos 7 igrejas. A gente fala sempre do apóstolo João, quando o Senhor Jesus direciona as 7 igrejas da Ásia Menor, mas é um dado interessante que Paulo ele escreve as 7 igrejas a partir da igreja de Roma. Você vai acompanhando a sequência e ele alcança essas igrejas, e dentre elas igrejas gentílicas, obviamente. De modo que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, veja que interessante, no versículo 13 e 14, Paulo diz: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Verso 14 diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Pastor, tudo bem, mas o que tem a ver esse texto com a prática do dízimo? Dentro do raciocínio, como falamos no bloco anterior, você pega qualquer Bíblia que tem aí a concordância embaixo. Sabe para quais textos este texto aqui se refere e remete? Remete para o livro de Levítico, remete para o livro de Números, remete para o livro de Deuteronômio. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha clareza de que estava na mente dele, citando aqueles textos do Antigo Testamento, a prática do dízimo. De tal modo que Paulo estava ensinando às igrejas gentílicas, em especial a igreja de Corinto, que esta prática do dízimo, ela também perpassa para o Novo Testamento. Até porque, senão nós teríamos de desconsiderar por completo o ensinamento do Senhor Jesus em Mateus 23, verso de número 23, que aliás é um texto-chave para a nossa conversa aqui neste programa A Voz do Libertador. E me permito ler aqui para vocês. O Senhor Jesus disse assim, Mateus 23, 23: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E Jesus disse: deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Exato. Então veja, as pessoas que se opõem a esse ensinamento de Jesus dizem: ah, mas Jesus só falou uma vez. Ah, mas quantas vezes Jesus precisa falar algo para a gente dar a devida importância e o devido valor? Isso aqui é uma doutrina do Senhor Jesus. Ele estava dizendo em outras palavras: vocês hipócritas religiosos, vocês são detalhistas, porque vocês dão dízimo de tudo, até do endro, do cominho e da hortelã, mas vocês se esquecem do essencial da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus conclui: olha, vocês devem praticar estas coisas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, ou seja, a prática do dízimo. Então, para mim está claro que Jesus ensinou sobre também a prática do dízimo. Eles eram ferrenhos na minúcia, o que eu chamaria as minudências da prática do dízimo. Não tinha ninguém melhor, pastor Marcelo, Sim, do que os fariseus. Exato. E os escribas.
Jesus até fala de uma parábola também, do fariseu, do publicano, que jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo. E quando a Bíblia diz tudo, ela está falando realmente tudo. E aí nós vamos depois poder articular um pouco mais sobre isso. Então, ao meu sentir, Paulo ensinou sim às igrejas gentílicas a prática também da observância, portanto, do dízimo. Pastor Marcelo Oliveira, e é com você agora falando sobre isto. Os cristãos gentios eram dizimistas? Bom, diante de tanto brilhantismo do pastor Arthur na resposta, nós só temos que concordar com isso, não é? O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, permita-me ler o texto sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus inerrante, não é? Alguém já disse com muita maestria que a Bíblia é o mapa do viajante, a bússola do navegante, a espada do soldado e o cajado do peregrino. Por ela os céus são abertos e o inferno é abalado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Note bem, muitas pessoas usam até mesmo a condição financeira. Se eu der o dízimo, eu vou quebrar, eu já estou falido. Olha que interessante, 2 Coríntios capítulo 8, versículo de número 2, como em muita prova de tribulação. Essa palavra tribulação no original grego é a ideia de uma pedra enorme esmagando uma flor. Olha o que Paulo vai dizer. Houve abundância da sua alegria e como a sua profunda pobreza. Os cristãos macedônios eram paupérrimos, pastor. É verdade. Pobres. E o texto diz que eles abundaram em riquezas da sua generosidade. Então o pastor Arthur fundamentou muito bem em 1 Coríntios capítulo 9, e eu me lembro de uma frase de um querido pastor que já dorme com o Senhor, o pastor Exaltino Gomes Coelho, pastor Arthur. Ele me disse a diferença entre o fariseu antigo e o fariseu moderno. Pastor Amorim, o senhor sabe qual é? Não. Vamos lá. O fariseu antigo dava o dízimo e sonegava o coração. E o moderno? O moderno alega dar o coração, mas retém o dízimo, pastor Arthur. Perfeito. Então, é claro, a palavra de Deus é clara. Mamon é um Deus que muitos têm se curvado sobre ele. A teologia da prosperidade, o Deus desse pessoal é Mamon. Agora, na Bíblia há o princípio da generosidade. O pastor Arthur falou muito bem. Nós não damos por obrigação, né? Porque a graça não obriga, né? A lei é imposição, a graça é um convite. Então, se nós temos a graça de Deus, e Paulo vai dizer, olha aqui que coisa tremenda, passando para o capítulo posterior, pastor Amorim, 2 Coríntios 9:3, mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar pronto. Paulo vai falar que a oferta, né, e nós podemos desenvolver aqui, é uma glória que Deus deu à igreja. Talvez as pessoas nunca tenham ouvido isso. A oferta é uma glória, pastor Arthur. Está no texto que Deus traz a igreja para os irmãos deliberadamente, generosamente entregar. Então, os cristãos macedônios, que eram paupérrimos, eles adoravam a Deus com a generosidade deles, e eles entregavam ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Eu vou fazer a pergunta, já que eu estou aqui como aquele que pergunta, né? Sim. Um inquiridor. Né? No lugar da pessoa que está nos assistindo, que gostaria de estar aqui para fazer essa pergunta. Mas, pastor Marcelo, nesses textos, o pastor falou muito bem essa questão, que já ligou com o Antigo Testamento, referindo-se ao dízimo e ao sustento, né? Nesses textos, em algum lugar, está claro para que a pessoa possa ler e entender que o que Paulo estava se referindo é em relação ao dízimo? Bom, esse é um princípio que nós denominamos implícito. Há muitas coisas na Bíblia que são explícitas, não é? Mas que não nos priva a nossa inteligência. Por exemplo, em que lugar da Bíblia está escrito é proibido fumar? Em nenhum lugar da Bíblia. Agora eu provo que fumar na Bíblia é pecado. O seu corpo não é santuário do Espírito Santo? Com certeza. Se você fumar, você vai estar destruindo o corpo? Sim. Então há coisas na Bíblia que não precisam ser explícitas, não é?
Lógico que nos textos paulinos, mas o pastor Arthur aqui muito bem, 1 Coríntios 9, 13 e 14, Paulo não faz menção à palavra específica. Exato. Mas Paulo diz da oferta, né? E da generosidade. Generosidade não está restrito à questão da oferta. Generosidade é um termo amplo, não é? Agora, tudo bem, pastor Marcelo, Paulo não falou, mas Jesus falou. Exato. Não é? Jesus falou. Que é o dono e mestre da igreja. Exatamente. Depois, Paulo vai até usar uma palavra que nós não encontramos. Paulo, em Atos capítulo 20, diz assim: lembrando das palavras do Senhor Jesus. Exatamente. É bem-aventurado aquele que dá do que aquele recebe. Isso. Onde Jesus diz isso, pastor Amorim? Verdade. O senhor já leu todo o Novo Testamento, que o senhor é um homem muito inteligente, pastor Arthur. Nós não encontramos nenhum, mas pela tradição oral, Paulo diz que Jesus falou. Então nós não devemos nos pegar às filigranas. Qual que era o problema dos fariseus? A palavra fariseu no hebraico é parash, os separados. Eram que eles se atentavam à letra da lei, mas não ao espírito da lei. Sim. Correto. Então, eu pontuo É importante. esse texto aqui. Ótimo. Então, como você já viu nesse bloco, o Novo Testamento tem sim a afirmação de que os cristãos, de forma implícita, Sim. nós entendemos que os cristãos primitivos, os nossos primeiros irmãos, foram dizimistas na casa do Senhor, na obra do Senhor. Nós continuamos com o nosso programa e para o próximo bloco nós vamos fazer uma pergunta que vai nos colocar na boca do leão. Então é para o pastor Arthur. As mais fáceis eu respondo. É uma pergunta realmente que vai... Muita gente que assistir esse programa vai querer a nossa cabeça por toda a vida. Meu Deus. A pessoa que não é dizimista, ela perde a salvação? Meu Deus. Se você tem interesse de saber sobre essa resposta, e eu já deixo a pergunta para eles aqui, eles vão responder no próximo bloco. Primeiro o pastor Arthur, depois o pastor Marcelo Oliveira. Não, fique ligadinho no programa e no próximo bloco nós voltaremos com esta pergunta para a glória do nome de Jesus.